todo mundo teve uma semana maravilhosa, todos nós tivemos os cuidados de Deus, a gente esteve conversando entre nós algumas situações que aconteceram e a gente viu realmente o zelo, o abraço, os braços do Senhor nos envolvendo e nos guardando, né? Semana passada nós continuamos, na verdade, falando do quê? Da questão do obreiro aprovado. A gente está terminando esse estudo, fizemos ele de uma maneira bastante detalhada, conversada, onde todos participaram. E eu creio que hoje a gente vai estar conseguindo dar o término, né, desse estudo. Falamos de Jacó semana passada, da luta dele com quem? Com Esaú, a questão dele ter fugido, enfim, várias coisas e várias situações que Jacó passou. E nessa semana a gente vai dar início falando da aprovação de Jacó. Semana passada nós falamos do princípio da submissão ao tratamento de Deus. Vocês lembram? O que é esse princípio nas nossas vidas? O princípio de submissão ao tratamento de Deus. É entender que muitas das coisas que a gente passa, certo? Por exemplo, tem coisas que aos meus olhos estão erradas, mas quando eu entendo que Deus está no controle da minha vida, eu me submeto e mesmo contra a minha vontade, eu caminho debaixo daquela ordenança, né? Então, eu vou ler de novo isso aqui, ó. A aprovação é mais do que vencer as provações, é vencer as desaprovações. Lembra que nós falamos que quando eu sou reprovado e eu paro para me entristecer nessa reprovação, eu já fui reprovado de novo. Agora, se eu agradeço pela reprovação e entendo o porquê, eu medito em cima dela, eu já fui aprovado. Por quê? Porque a reprovação serviu para me ensinar e não para me tirar. Quando a gente entende esse princípio, que quando eu sou reprovado ou quando eu dou uma tropeçada, se eu usar isso para crescimento, eu gero aprovação na minha vida, em vez de eu usar isso como culpa e como peso, né? Então, precisamos terminar bem e cumprir o tempo de Deus, deixando com que a correção divina cumpra em nós todos os teus desígnios. A dinâmica da vontade de Deus requer a motivação certa, o lugar certo, o tempo certo, através dos princípios certos e debaixo da liderança certa. Nossa, quantos certos, né? Como saber os certos? Vida com Deus, oração, disposição para ouvir, não só para escutar, para ouvir, porque a gente aprendeu que há uma diferença entre escutar e ouvir, né? Eu posso estar escutando, mas não estou ouvindo nada. Uai, como assim? Ou quando eu ouço, eu absorvo, eu aprendo, eu decido, eu mudo, eu transformo. Quando eu escuto, pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, e do mesmo jeito que entrou, passou e foi embora. Então, não frutificou, certo? Então, resumindo, sobre muitos detalhes e circunstâncias, é necessário tomar uma decisão afinada com o coração de Deus. Vida com Deus. Então, vamos lá. A aprovação de Jacó. O princípio de tomada de decisão. Impelido pela palavra de Deus, aprovado no seminário de Labão. Como assim o princípio da tomada de decisão? Quem de vocês aqui já ouviu essa palavra de mim ou de alguém? Você tem que se posicionar. Você tem que tomar o prumo da sua vida. Hã? Vocês já ouviram isso de alguém? Ou até de vocês mesmos? Ou de Deus? Gente, você tem que tomar uma postura, não pode mais permanecer dessa maneira. Vocês já ouviram isso? Esse é um princípio que está dentro da aprovação e dentro da submissão ao tratamento de Deus. Então, olha lá. Quando nos encontramos num tempo e local de tratamento divino, nunca devemos forçar uma saída rápida e fácil, buscando, com isso, atender a nossa comodidade. Gente, essa é a nossa tendência em todo o tempo. Começou a apertar, o que a gente quer fazer? Espirrar, vazar, porque é difícil, porque confronta, porque é ruim para a nossa carne. Só que a questão é sair da zona de conforto. Quantas pregações, quanta palavra que Deus usa nas escrituras para nos dizer o quê? Sai da zona de conforto. Né? A gente fala dos passarinhos que estão lá sendo tratados, né, pela mamãe, comendo comidinha, daí ela forra o ninho com pelos, daí ela forra o ninho com gravetos, e de repente os passarinhos começam a ficar o quê? Gordinhos.
E toda aquela proteção no ninho, o que acontece? Crava nos espinhos que está por baixo. E começa a ficar desconfortável. Mas eu tenho uma novidade, quer dizer, eu não acho novidade, mas se for para ti, seja uma novidade. Não é o diabo. Foi Deus que preparou esse ninho, porque no tempo certo e na hora certa, você tem que sair da zona de conforto. Sair daquele lugar onde tudo está quadradinho para você. Tudo está certinho. A gente tem que lembrar que Deus tem o quê? A multiforme sabedoria dele. E essa multiforme sabedoria dele atua de maneiras diferentes na vida de cada um. Comigo de um jeito, com vocês é do outro. Só que vai ser uma maneira dele tirar a gente dessa zona de conforto. É tão interessante essa história, uma história que parece que se a águia ou que a ave que é, parece que tirava os negócios, deixava só os espinhos, né? Quando eles iam deitar aqui, assim, barriga pra cima, opa! Começa a incomodar. É esse o E princípio. o pior que é pro crescimento, né? Exatamente. A própria mãe, assim, no ninho fazia pro crescimento da ave pequena. Exatamente. Ele deve ficar só engordando a barriga, aí ele tinha que bater as asas, tinha que controlar, tinha que os pezinhos E como que ela vai voar se ali tá gostoso? Como ela vai alçar um voo se ali tá legal? Então, Deus começa justamente a permitir que algumas coisas que estão no nosso controle fujam do nosso controle e nos incomodem. Nossa, nos incomodem sim. Porque nós não somos perfeitos, nós estamos sendo o quê? Aperfeiçoados. Então, um no outro, eu vou ser talvez um espinho na sua vida, você vai ser um espinho na minha, não no sentido que o apóstolo Edinho ensina a gente não, viu? Em nome de Jesus. Mas no sentido de deixar Deus nos usar, de repente, nossa, mas a Cris hoje se passou comigo, nunca fez um negócio desse. Deixa Deus me usar, irmão, né? E tem dias que eu tô credo, mas hoje, misericórdia. Deixa Deus te usar. Claro que a gente já falou sobre isso. Eu não vou agora deixar Deus me usar para botar minhas manguinhas de fora, né? Aproveitar, ele vai ver. Então, agora eu sou transparente. Não. A transparência, ela serve para nos proteger, não para a gente abusar dela. Vamos lá. Na verdade, então, isto seria uma forma de fuga. Quando eu fujo do tratamento de Deus, ou eu quero ficar na comodidade. Não quero me incomodar. Que apenas nos enquadra no rol dos reprovados. Diante das provas, o imediatismo é sempre uma forte tentação. A gente quer que tudo aconteça ontem. Não pode nem ser agora, né? É ontem. Tem que acontecer ontem. E não no tempo do Senhor. E a gente sabe que no reino não é assim. As coisas realmente demoram um pouco. Só que a gente vive na geração micro-ondas, né? Aperta o botãozinho e plim! E a gente acha que vai ser plim na nossa vida também. Então é importante a gente entender que tudo que acontece na vida da gente, decepções, frustrações, levantes, enfim, tudo serve para um propósito, trabalhar o nosso caráter. Até a volta de Jesus a gente vai ser trabalhado, vai ser moldado. Para lidar com situações de reprovação, temos que aprender a conviver com alguns incômodos temporários. É necessário descartar todo tipo de subterfúgio, onde espiritualizamos nossas barreiras, usando até mesmo a palavra e o nome de Deus em vão, o que certamente só acarreta piores consequências sobre as nossas vidas. É vital que a palavra de Deus venha genuinamente confirmando e assinalando claramente a mudança a ser feita. Amém. Então, em Gênesis 31:3 diz assim: Disse o Senhor então a Jacó: volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então tem coisas nas nossas vidas, amados, que não adianta, a gente vai ter que encarar, né? Às vezes, decisões erradas que nós tomamos, né? Até muitas vezes a gente conversa acerca das raízes. Ontem nós estávamos falando de raízes de algumas coisas, né? Que tudo começa na nossa infância, certo? Uma criança que teve os pais que não tiveram uma atuação de limites na vida dela, uma criança que não sabe ouvir não, o que vai acontecer com ela? O primeiro não que ela ouvir, ela vai surtar, ela vai ter um ataque, ela vai dizer que a pessoa está abusando dela, porque ela não entende essa linguagem, não foi ensinado. Então é interessante que nós nascemos, a gente vive uma geração que foram extremos. A geração da minha mãe,
a minha mãe diz assim, e meu pai, eles foram muito presos. Já a minha geração, eles me soltaram demais. Então foram o extremo do ficar preso e o extremo do soltar demais. Então a gente tem que ter o quê? Um equilíbrio, né? E esse extremo do soltar demais gerou o quê? Gerou jovens rebeldes, inseguros, que não sabem ouvir não. Eu era um jovem assim, eu fui um jovem assim, uma jovem, né? Eu, durante um tempo, eu era toda certinha, bonitinha. Na primeira oportunidade que eu tive de bater a asa, eu não só bati as asas, eu voei, né? E voei mais do que havia necessidade. Mas enfim, tudo isso hoje serve de bênção para que eu possa ministrar. Mas quanta coisa, talvez, se eu tivesse tido um pouco mais de cuidado, eu teria evitado na minha vida. Nós teríamos evitado nas nossas vidas, né? Então olha só, Jacó então voltou para a parentela. Daí Deus falou, você tem que voltar e eu serei contigo. Então confia em mim, volta lá onde tu não conseguiu resolver, porque eu tô contigo. Jacó saiu então de Padã Arã impelido pela palavra de Deus. Ele esperou 20 anos sendo oprimido pelo seu sogro. Apesar dos 14 anos sem salário e depois mais 6 sofrer vários golpes que traziam desvantagens financeiras, Jacó tornou-se mais rico que Labão. Estava acima de Labão, acima do dinheiro e acima das rejeições e injustiças. Era agora um homem livre que aprendeu a respeitar e a perdoar as pessoas. Se ele não tivesse passado o que ele passou, ele não teria aprendido a respeitar e a amar as pessoas. Ele precisou viver essas situações na vida dele. Quantos de nós foram injustiçados já? No reino mesmo. Quantos de nós já foram passados para trás? No reino mesmo. Quantos de nós já nos decepcionamos, nos frustramos e por causa de algumas coisas já deu vontade de chutar o balde? Só que o nosso temor a Deus e o nosso alvo, que é Cristo Jesus, faz com que o quê? Com que nós permaneçamos e queiramos ser transformados por amor do Senhor. Só que nem todo mundo aceita isso. 14 anos sendo injustiçado, né, ouvindo coisas que de repente não precisava ouvir. Quantos de nós já ouvimos coisas que nós não precisávamos ouvir? Mas Deus não te ensinou algo com isso? Eu aprendi que mesmo a pior das injustiças é um degrau para que eu cresça na presença de Deus. Só que é um crescimento inverso, não é um crescimento, é um crescimento. Que eu diminua para que Ele cresça em mim. Então quando eu cresço no sentido espiritual, eu diminuo para que o Senhor cresça em mim. E eu escolho olhar o quê? Para o autor e consumador da minha fé. Amém? Então olha só, depois de tudo isso, um homem amadurecido e aprovado na escola do quebrantamento. Tem gente que tem que ir para a escola do quebrantamento. Tem que ser humilhado, tem que ser exposto. Eu fui isso aí. Só Jesus na minha vida. Tinha dias que eu olhava para o Edinho e dizia assim para ele, ai, meu Deus, não aguento mais. Ele dizia, calma, amor, Deus está trabalhando no nosso caráter. Daí tinha dias que ele vinha para mim, meu Deus, misericórdia, calma, amor, Deus está trabalhando no nosso caráter. E ainda bem que a gente teve um ao outro nesse sentido, para o quê? Para um dizer para o outro, não, Deus está trabalhando no nosso caráter. Porque se dependesse das pessoas, nós não estávamos aqui hoje. Só que por que Deus permite? Porque Ele quis me amadurecer. E amadureceu as pessoas que estavam conosco também. Porque tudo tem um propósito, certo? Então, um homem amadurecido e aprovado na escola do quebrantamento, com um coração certo, tendo o selo da gratidão em sua vida, mesmo tendo passado por tudo aquilo, estava pronto a continuar com Labão. Jacó não estava chateado ou ressentido com Labão, muito pelo contrário. Na verdade, era Labão e seus filhos que estavam contrariados com Jacó. Vamos lá, Gênesis 31, 1. Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam, Jacó tem levado tudo que era do nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas essas riquezas. Ainda estavam acusando Jacó de ter roubado das riquezas de Labão. Então, Jacó
mudou o caráter dele, mudou a conduta, se submeteu a uma liderança injusta, Deus honrou Jacó e ele ainda foi acusado. Vocês não passaram nunca por isso? Eu já passei. Você dizer, Deus, será mesmo que eu não fiz nada errado? Não é possível. E Deus daí usa um, usa outro, tu diz, obrigada, Senhor, muito obrigada, estou no caminho. Porque tem hora que Deus precisa levantar alguém, pessoas de confiança para chegar e confirmar no teu coração. Porque até tu às vezes fica assim, uai, né? Será mesmo? Então, pelas misericórdias do Senhor se renovarem a cada manhã, é que nós não temos sido consumidos. E Deus levanta essas pessoas para realmente chegar até os nossos corações e confirmar algumas coisas, né? Então, olha só. Quando Labão não te incomoda mais, significa que a hora de Deus para a mudança se aproxima. Quando você não está mais preocupado com uma pessoa que está te injustiçando, ou com a injustiça que você está sofrendo, Deus vem e faz. Lembra que eu falo para vocês? Gente, olhem para o Senhor, não olhem para o pecado, não olhem para a culpa, olhem para o que Deus quer. Porque isso vai te fortalecer, vai te ensinar, e quando você vê, você já chegou onde você queria e nem percebeu. Só que não foi um peso, não foi, nossa, que custo, não. As águas do Senhor te conduziram àquele lugar de descanso. Sabe? E muitas vezes a gente chega com custo, com tropeção. Por quê? Porque quer tomar as rédeas da situação. Né? Então, olha só. Esta é a evidência de que o Labão que existia dentro de nós foi arrancado e vencemos a etapa do deserto. Qual que é o teu deserto? Quer compartilhar? Qual que é o teu deserto? Um deles. Só um. Semana passada eu falei que é o medo e a ansiedade. Medo e ansiedade. O teu deserto, velho. Tem algum deserto que tu te lembra assim, que te assombra? Ansiedade. Ansiedade também? E o de vocês? Eu acho que é paciência. Paciência? Também não? Não, a Graça tem paciência. Qual que é o teu deserto que tu reconhece assim que é uma situação mais difícil para te vencer hoje? Ou tu não recorda de nada? Pressão. E o teu, minha filha? Qual que é o teu deserto? Obedecer? O teu, Camila? Obedecer? Eita. O seu? E orgulho. Orgulho? O teu? Insegurança. O teu? Não, é o teu. Não é o dela, não. Não tem nenhum deserto? Ô, Glória. Só que O não. teu. É? Segurança. E o teu, Dedo do Marcos? Flávio. Tem Na algum deserto? verdade, o nosso deserto sempre não é só um, né? Vários. É. Nem sempre é só um. Mas eu estou na ansiedade, na insegurança. É algo que hoje fica mais Eu tenho forte. pedido para Deus que a idade vai... Né? A gente está num período de vaidade, né? A idade, ou seja, vai a idade. Vai a idade. É. Gostei. Vai Então, idade, como vai nós idade. estamos nesse período de vaidade, eu não quero, sabe? Eu fico ansioso porque eu não quero ver As coisas mas passando, passar, a gente acontecendo. passar sem que aquilo aconteça Isso. em vida conosco. Então, esses são alguns dos desertos que nem o irmão falou com a gente, né? Não é só um, tem vários. Mas a gente pode denominar. Por que eu fiz questão, quis perguntar para vocês? Não para expor ninguém, não é essa a intenção não. Mas é para a gente entender a questão de matar o Labão dentro de nós. Aquilo que me prende no deserto. Entendeu? Então quando eu não me preocupo mais com a insegurança, ela não existe mais. Quando eu não me preocupo mais com o medo, né? Aquilo não me prende mais. Quando eu não me preocupo mais com o amanhã, porque a ansiedade, o que é? É querer saber o que vai acontecer amanhã, ter controle. As coisas fluem. Quando eu não me preocupo mais, quando eu entendo que o tempo é assim mesmo, vai naturalmente. É claro que vão ter momentos que você vai parar e vai meditar, mas vai ser diferente, não vai ser pesado, né? A pressão, né?
que a Grace falou, que é um deserto. Então, o que eu quero falar para vocês, gente? Se vocês descobriram um dos desertos, comecem a apresentar isso para Deus de uma maneira a que vocês não parem nisso. Isso não seja digamos assim, o pedal de parada, o ponto de bloqueio das nossas vidas, das vidas de vocês. Porque Deus conta com essas nossas fraquezas. Só que Ele nos chamou da onde? Do deserto. Daí Ele vai te tirar do deserto. Então entrega para Ele tudo isso. Certo? Então, quando eu entendo que essas coisas já não fazem mais tanta importância, eu entendi, estou saindo do deserto. Estou saindo daquela situação onde eu estava andando em círculos. Então vamos lá, a segunda situação da aprovação de Jacó, né? A primeira, só para a gente lembrar, é impelido pela palavra de Deus e aprovar no seminário do Labão, no meio da injustiça, eu consigo não me importar com a injustiça. Ah, tudo bem, Deus é fiel e eu tenho certeza de que se Ele está permitindo, eu estou aprendendo alguma coisa com isso. Então, estou vencendo Labão. Segundo ponto, autorizado pelas autoridades em questão. A bênção de Manaim, a prova de sujeitar-se à liderança de um líder injusto. Né? Se Labão a gente achava que era injusto, imagine então essa questão aqui, olha só. Apesar de Deus falar claramente para Jacó retornar para a terra de seus pais, ele não teve coragem de comunicar a sua partida. Ele fugiu de quem? De Labão. Ele saiu, vazado. Não acreditou que a palavra de Deus seria poderosa para quebrar qualquer relutância da parte de Labão. Gente, não fujamos de coisas que têm que ser resolvidas. Depois você vai ter que voltar lá para resolver. E daí, talvez seja bem pior. Então não adianta se esconder das situações. Ah, tem um negócio chato, eu não sei como é que eu vou reagir, de repente eu vou quebrar tudo, de repente eu vou enfiar a mão na cara. Não. Se Deus te disse, diz Deus, vai na frente, ser comigo, eu vou resolver, em nome de Jesus. Porque se eu não faço isso, eu creio que Deus não é poderoso para me ajudar ou para estar ali. E daí eu gero o quê? Incredulidade. Certo? Então olha só. Realmente Labão já se sentiu dono de Jacó, isso é verdade. Era um líder dominador injusto. Manipulou Jacó todo aquele tempo usando as próprias filhas e depois o fez oferecendo salário, o que não deixou de ser uma forma de comprá-lo também. Aparentemente, tudo indicava que Labão iria impedir de alguma forma que Jacó saísse do seu ministério, onde fazia o trabalho mais pesado. Acredito que todo homem de Deus precisa passar pelo crivo desta prova, a prova de submeter-se à liderança de um líder injusto. Davi passou pela mesma situação, sendo duramente perseguido por Saul, durante aproximadamente 12 anos, um rei enciumado que tentou matá-lo por várias vezes e de diversas formas. Você já teve um líder assim? Que não acreditava em você? Ou que puxava o teu tapete? Ou que te deixava aí só até o momento que tu dizia agora vai fluir. De repente dizia não, para por aí. Ciúme. E daí a gente fica triste, isso arrebenta com a gente. Só que eu também passei por isso. Nossa, né? Acho que não é só comigo, não, né? Não. A gente acha que é só com a gente, né? Meu Deus. Não, isso é forte demais. Só que o que acontece? Eu tenho que entender o tempo de Deus na minha vida, né? Então, olha só. Você já teve um líder que te persegue, que não gosta quando o seu ministério desponta, que tenta impedir o seu crescimento, que abertamente usa a sua vida para obter vantagens pessoais? Que quer controlar tudo? Que se sente no direito de viver a sua vida e age como se fosse o seu dono, usando irresponsavelmente de ameaças e até mesmo palavras de maldição, que está obcecado no que você pode contribuir para os seus interesses pessoais e não interessado na vontade de Deus se cumprir na sua vida? Gente, o meio cristão, infelizmente, não deveria, mas está cheio de pessoas assim. Né? No nosso próximo estudo a gente vai falar sobre modelos de autoridade, né?
E a gente vai entender um pouco mais o que isso causa na gente. Então até essas pessoas, queridos, eles foram em algum lugar da vida deles tolhidos, foram abusados verbalmente ou com lideranças injustas também. E eles acabaram, aquilo que eles mais temiam sobreveio sobre eles, né? Então, o que acontece? Isso tudo, essas coisas aqui, no cumprimento das nossas vidas. Só que hoje eu entendo o seguinte, que tudo isso que eu passei, essas situações, entendeu? Às vezes falta de maturidade da liderança, ou tá dando o seu melhor para acertar, mas às vezes erra, porque ninguém é perfeito. Agora, existem pessoas realmente que são más. Né? Aqui tá falando de uma pessoa que era realmente perversa, que maquinou, que usou as filhas. O negócio dele era dinheiro. E nos dias atuais é o que mais tem acontecido, né? Então, quando eu entendo que o propósito de Deus é maior até que tudo isso, é claro que vai chegar o tempo que eu vou ter que sair debaixo dessa liderança, como Jacó saiu. Só que da forma certa e do jeito certo. Vamos lá. Se você já passou ou está passando por uma situação como esta, provavelmente está no caminho certo. Não é no caminho errado, não. Digo provavelmente porque você está enfrentando uma das provas mais importantes da sua vida. Então você que está passando por uma situação dessa, não foge dela, encara. Deus, tu vai à frente, Senhor, me dá força. Isso pode fazer a diferença entre você ser um Davi ou um Saul na sua liderança. Um Jacó ou um Labão com seus liderados. Jacó acaba fazendo uma decisão incorreta e apesar de ter a palavra de Deus, mais uma vez ele foge. Sorrateiramente ele juntou suas esposas, filhos, rebanhos, bens e foi-se embora sem que ninguém pudesse perceber. Depois de 3 dias, Labão sente sua ausência, se enfurece ao descobrir que Jacó o abandonara. Decidiu então persegui-lo como alguém que vai à cata de algo que lhe pertence. Havia uma terrível decisão no coração de Labão, matar Jacó. Se Jacó não ficasse com ele, também não ficaria com ninguém. Tem sido diferente nos dias atuais? Calúnias, difamações, ciúmes, falando mal do seu caráter, expondo o seu caráter. Nós passamos por situações assim. Lembra? Vocês estavam junto com aquela moça. Entendeu? O que aconteceu? Ela viu que ela não poderia ficar conosco, porque nós estávamos seguindo uma direção ministerial que ela não tinha abraçado. O que ela fez? Desceu a língua. Mas falou mais que o homem da cobra. Né? E falou coisas terríveis, atacando o quê? O nosso caráter, a nossa integridade em Deus, gente. O que ela queria fazer? Nos matar. Fisicamente na família e espiritualmente no ministério. Acabar com os sonhos de Deus. Né? Dentre outras coisas mais, que cada um de nós já passou também. Porém, no caminho da sua impiedosa perseguição a Jacó, que viajava lentamente devido ao grande rebanho que conduzia, Deus se manifesta a Labão e o repreende duramente. Guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Gênesis 31, 29. Labão alcança Jacó e depois, de resolverem a situação, eles fazem um pacto de sal. Então, Deus permite, às vezes acontecem situações, e se a pessoa ouvir a voz de Deus, vai haver o que? Arrependimento e conserto. E olha o que aconteceu entre Labão e Jacó. Gênesis 31, do 43 ao 45. Alguém quer ler? Eu. Pode ler então, querido. Respondeu-lhe Labão: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram? Agora, pois, vem e façamos um pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e a erigiu como coluna. Disse, pois, Labão: Este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galede. Certo. Jacó estava então aprendendo de uma vez por todas uma coisa fundamental.
para ser aprovado. O que ele aprendeu? Nunca Fugir. A fuga, mais cedo ou mais tarde, ela vai vir à tona e você vai ter que responder por ela. Na verdade, o próprio Labão reconhecia que o Senhor o abençoara por causa de Jacó. Olha lá em Gênesis 30, 27. Pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. Ele falou isso para Jacó. Depois disso, legitimamente liberado por Labão, continuando sua jornada, Jacó chega num lugar chamado Manaim, onde tem uma experiência tremenda com Deus. Percebeu que estava amparado pelo acampamento de anjos. Deus estava confirmando que agora as coisas estavam novamente em segurança. Jacó também seguiu seu caminho e encontraram os anjos de Deus. O que Deus está falando para a gente aqui através dessa experiência? Hoje em dia a gente vê pessoas fazendo o seguinte: sai de ministério, entra no ministério, vai para ministério, volta para ministério, e abre e fecha. Separações, e além das separações, o quê? Separações por rebeldia, por divisão. Sai, some, nunca mais aparece, não dá satisfação, não há o quê? O reconhecimento de ter que consertar algo. Isso acompanhou Jacó, ele fugiu, ele saiu fora. Só que Deus falou com ele, com o coração aberto, Deus falou com ele e ele teve que ir consertar. A nossa vida espiritual nunca vai deslanchar se eu deixar coisas que eu devia ter resolvido para trás. Rebeldias. Rebeldias. Como assim? Não, é eu e Deus aqui. Entendeu? É eu, Deus e eu. Acabou. A Bíblia fala o quê? Que ninguém que não se sujeita a homem que vê, se sujeitará ou respeitará o Deus que não vê. Existe um padrão, existe uma linha. Não de autoritarismo, como muita gente usa, eu concordo, mas de autoridade. E a autoridade legítima, ela é linda, ela é gostosa, ela é prazerosa, sabe? Você não se sente preso, você se sente verdadeiramente livre, né? E isso é bom demais. Só que muitos líderes não agem dessa maneira, têm condutas diferentes, né? Agem como se fossem donos das pessoas, e não é assim que Deus quer. Então, quando Jacó resolveu aquela situação, ele encontrou o quê? Um acampamento de anjos. Ele encontrou a aprovação de Deus. Certo? A Bíblia nos confronta dizendo que devemos nos submeter e prestar contas, não apenas diante dos líderes bons e justos, como também dos maus e injustos. Agora vai entender a matemática de Deus. Sempre quando passamos nessa estreita prova, vamos estar amparados sobrenaturalmente pelos anjos de Deus. Porém, quando precipitamos e agimos sem o temor do Senhor, acabamos perdendo o rumo. Nos sentimos ofendidos e acabamos ofendendo. Ao invés de encontrar os anjos de Deus, somos achados por legiões de demônios. Desta forma, podemos abortar tudo que Deus já vinha fazendo até aquele ponto. Daí, quando eu for recomeçar, vai ter que ser tudo de novo. Pense, tem que percorrer todo um caminho de volta. E assim, você estava aqui, daí você já percorreu todo esse caminho. Você tem que voltar no caminho e começar tudo de novo. Complicado, doloroso, porque daí você tem que se dobrar o quê? Tem que baixar a cabeça, o orgulho, muita coisa vem à tona. Mas é pra quê? Porque o Senhor nos ama. Isso é amor, gente. Porque se as coisas forem feitas de qualquer maneira, vai chegar um ponto que a gente vai tropeçar e pode ser um tropeção de morte. E Deus quer o quê? Nos quer vivos, nos quer vida. Certo? É interessante notar como Deus não permitiu que Jacó cometesse o mesmo erro que havia cometido com Esaú. Jacó saiu fugido de Labão, mas não conseguiu ir muito longe. Só depois de ter feito um pacto com seu sogro é que ele realmente estava liberado por Deus. Certo? Então, olha só. O primeiro passo para aprovação, né? Aqui. Impelido pela palavra de Deus, aprovado no seminário de Labão, né? Que é não se importar. Deixa pra lá, Deus está no controle. Segunda, autorizado pelas autoridades em questão,
Tipo, você tem um problema, você não aguenta mais, você está sendo injustiçado, você está sendo perseguido, você está sendo tudo de ruim. Mas Deus ainda não te disse sai. Então, chega, resolve, entendeu? E não é injustiçado no que você acha, é injustiçado de acordo com a palavra. Agora, Deus me chamou a atenção para isso agora, para esclarecer. Não é na minha justiça própria, tá? Porque dessa forma, vou dizer para vocês, eu tinha muita razão em todas as minhas injustiças. Não é na minha justiça própria, é no que as Escrituras dizem. Se você está sendo injustiçado de acordo com as Escrituras, não de acordo com o que você acha que você merece ou deixa de merecer. Existe uma grande diferença nisso. No que eu acho e no que é. Oi? Viu? Quais são as injustiças que estão na Escritura? Hã? Injustiça, segundo a Escritura, o que seria? Ai, meu amado, vamos Jacó. lá. Como? A situação de Jacó. Por exemplo, Jacó estava lá, fez um acordo com Labão, ia casar com Raquel. É Raquel, né? Ia casar com Raquel. O Labão deu um porre no Jacó, botou o véu na cara da menina, mentiu. Labão mentiu deliberadamente e deu Lia. Quando ele acordou, ele disse, uai, mas eu não casei, não era essa aqui. Ele foi o quê? Enganado. Labão deu a palavra dele, entendeu? Para esse povo, lembra que a palavra é tudo, a honra, o respeito. Daí ele fez vários acordos com como é que é? O malhado, não malhado, enfim, né? Tem toda aquela história que a gente conhece. E sempre que Jacó fechava algo, não, então é assim, se for preto é meu e o resto é teu. Agora o malhado é meu e o resto é teu. Jacó fez tudo certinho. Ele seguiu o quê? Princípios e fundamentos. Aquilo que ele tinha tratado e o acordo que ele tinha feito, ele cumpriu. Já o outro não cumpriu. Ele queria passar a perna, ele só queria vantagem própria. Começou enganando já a própria mulher de Jacó, né? Por causa... O Labão foi o líder, um dos líderes mais injustos que a Bíblia relata. Os anos Fala, não, passaram. tudo bem, beleza, mas vamos lá. Ele perdeu anos de vida dele. Mas na realidade foram anos que edificaram a vida dele, o caráter que Amadureceram ele. Exatamente. Então, na realidade, não foi em vão. Quanto que a gente usa o que às vezes na palavra? É necessário perder. Então, terceiro, coragem para obedecer. Voltando no ponto do trauma. João 11, 8 ao 9. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Muitas vezes será necessário voltar em lugares onde alguém literalmente tentou nos destruir. Voltar onde alguém se levantou contra você. Isso já aconteceu com você? Hã? Já. Não é difícil? Pois a gente tem que voltar. Debaixo de uma ordem de Deus, né? Acontece muito com as pessoas mais próximas, amigo, ou irmão da família. Se por amor a ela você acaba, poxa, ele não sabe o que está falando, né? Até a gente, às vezes, em meio a líderes, pessoas que a gente ama, que a gente considera, a gente está vendo o que está acontecendo. Deus já me levou lá para... E aí? Vamos resolver? O que está acontecendo? E a pessoa, às vezes, escolhe não resolver a situação. Ela escolhe continuar escondendo o que está acontecendo. Mas daí é uma questão da pessoa com Deus. Você fez a sua parte. Então essa é a nossa questão. Eu vou fazer a minha parte. Se a pessoa não quis resolver, é ela e Deus. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou resolver. Eu estou resolvida diante de Deus. Eu quis expor para se resolver. A pessoa não quis resolver. Ah, mas no final eu acabei sendo humilhado. Porque de repente a pessoa me esculhambou. É ela e Deus. Você está dentro do princípio. Não interessa o que aconteça. Se você permanecer dentro do princípio. Que princípio é esse? É meu? Não. Das Escrituras. Não interessa o que vai acontecer. Se você permanecer dentro das Escrituras, espera que tu vai ver a glória de Deus se manifestar através daquela situação. A glória de Deus, né? Não a vingança de Deus. Deus faz, né? Não. Mais uma vez, não é o sabor de mel. Não é esse sabor de mel que Deus quer. Né? Vai orar pelo teu inimigo, vai orar por aquele que se levantou contra ti, como Jesus ensinou lá no Sermão do Monte.
certo? Vai dizer, Deus, fala com ele, Senhor, transforma em nome de Jesus. Ai, ora para ele, como se você estivesse orando para você. Peça para ele aquilo que você desejaria para você. Então interessante, hoje pode ser maldição, mas amanhã pode ser bênção na sua vida. Pode. É igual aquela história da sogra, ela não é boa, pode ser Uma seu pena de pé, tropeço. mas depois ela pode ser sua intercessora, pode estar junto com você. Claro. Você tem que levar, não é porque você quer e você acha, mas aquilo que Deus quer para a vida dela, que você está sendo um instrumento na vida Ai, dela. Deus, eu não consigo nem chegar perto. Deus te disse o quê? Que galardão há em amar os que te amam? Você tem que lutar para amar aqueles que te odeiam, os que te fazem mal. Esse é o Evangelho de Jesus, né? Então vamos lá. Jesus nunca fugia de nada. Ele sabia enfrentar todas essas situações ameaçadoras, confrontando toda a intimidação demoníaca. Podia discernir quando o mundo espiritual estava aberto ou fechado, movendo-se na vontade do Pai. Não tem, às vezes, você toma uma decisão de fazer algo, de conversar algo com alguém, mas você chega e você sente, não sei, um desconforto, uma pressão, e de repente você vê, abriu e você já está falando do assunto e aconteceu, você nem percebeu quando que a história começou. Esse é o mover de Deus. Você não precisa forçar uma entrada. Ele conduz. Né? E isso vai trazer do que? Discernimento pra gente. Então Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Lembra Jesus falando para uma das 7 igrejas: pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. O que a gente tem falado? Que um dos maiores atos proféticos existentes é o arrependimento. É reconhecer o erro. É se dobrar e dizer, ai Jesus, quanta humilhação, mas aleluia. Não é fácil. Mas o arrependimento, reconhecer o seu erro e mudar de atitude. Depois de tanto tempo, Deus estava lembrando Jacó do seu problema com o irmão, quando havia sido jurado de morte. Este terrível impasse que o levara a abandonar a casa dos pais ainda era um espinho na sua consciência. Quando Labão se levantou para também tentar matá-lo, tu acha que não vem na memória dele a história de Esaú? Gente, está se repetindo de novo isso na minha vida? Não, não é possível, ter alguma coisa errada. Não tem vezes que você para e diz, não, mas espera aí. Eu já vi isso. Isso já aconteceu comigo antes. Se você tem pensado dessa maneira, pensou ou vier a pensar, para, medita, porque tem alguma coisa errada. A gente precisa consertar. Nossa, mas eu sou uma mulher de Deus, continuo sendo, mas eu tenho que consertar alguma coisa. E se eu for humilde o suficiente para entender que eu tenho que consertar alguma coisa, mais de Deus ainda sou eu. Porque Jesus não era o humilde dos humildes, não tem que ser como ele, então vamos reconhecer aí onde a gente tropeçou e consertar, para continuar a caminhada. Né? Não me faça subir deste monte sem a tua presença, Senhor. Não adianta eu ir, Pai, se tu não fores comigo. Vamos ter coragem de dizer isso para Deus. Porque ter coragem para obedecer, coragem para se arrepender, só pelo Espírito de Deus, gente. Porque pela nossa carne a gente não dá conta, não. Né? Então, olha só. Então, ele precisava voltar naquele ponto. O ponto lá da lembrança com Esaú. 20 anos sem falar com o irmão não é uma coisa simples de se resolver. A Bíblia sabiamente explica que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Está lá em Provérbios 18:19. Por isso que a questão da ofensa, entendeu? Do ofender e do ser ofendido. É algo hoje tão forte. Algo que precisa ser o quê? Removido dos nossos corações e resolvido na nossa alma, para que o nosso espírito possa alcançar as alturas que Deus tem para nós. A inimizade tem sido um dos maiores ataques de Satanás contra a igreja e principalmente contra os pastores. Existe um alto percentual de pastores que não se falam, mesmo morando na mesma cidade. Devido a desavenças e defraudações não resolvidas, líderes passam a sustentar uma inimizade no coração que é encoberta sutilmente, mas por baixo desta casca a ferida está viva. Este tipo de situação muitas vezes perdura por anos e até por gerações, construindo as mais terríveis barreiras denominacionais, as guerras denominacionais.
né? A minha igreja. Que minha igreja? A igreja é do Senhor, né? A construção dos reinos próprios, o meu reino, o meu povo. Que seu povo? O Senhor confiou a você um povo que é dele para você cuidar. Você é mordomo. Eu sou mordomo. Não é meu, não. Se bem que a gente se refere às vezes aos meus discípulos. Mas eu até posso me referir dessa maneira. Mas o meu coração tem que estar o quê? Resolvido de que é do Senhor. Senão, vira possessão, vira propriedade. E uma hora isso vai dar problema. Certo. Mais cedo, então, mais tarde, terá que acontecer uma reconciliação ou essas pessoas serão vítimas da lei do deserto. Aprovado, então, no vale de Jaboque. Certo? Jacó se posicionou diante do terrível medo e constrangimento que barrou o seu relacionamento com Esaú. Entendeu que aquela terrível prevenção espiritual era o maior inimigo. A questão de espiritualizar a ferida. A prevenção espiritual. Não, mas eu já me arrependi, eu já falei com Deus, né? Eu já tive o meu momento e tal. E daí o irmão tá lá. Não precisa, eu já falei com Deus, já tá resolvido, já me humilhei. Mas vai se humilhar pro irmão? Tá espiritualizando a ferida. Tem que passar uma de peroba na cara, se isso pra ti é passar um óleo de peroba, e enfrentar a situação. Não adianta, tem coisas que com Deus você resolve. Agora, algumas que aconteceram aqui tem que ser resolvidas. Cara, você não teve a cara para fazer a arte? Tem que ter a cara para resolver. Ou de repente não foi você que fez, mas você teve a luz de resolver a situação. Então você tem que dar um passo. O que Deus fala acerca de quando nós recebemos a luz? Acerca de responsabilidade. É nossa responsabilidade. Então nós devemos o quê? Dar o primeiro passo. Quantos pedidos de perdão eu dei? E quem, naturalmente falando, deveria receber o pedido de perdão era eu. Porque eu não tinha feito nada. Mas Deus disse pra mim, filha, tu não entendeu o que aconteceu? E eu disse, entendi, pai. Então dê o primeiro passo. Tira o poder das mãos de Satanás. E muitas vezes você dá o primeiro passo e a pessoa fica constrangida. E as coisas se resolvem de uma maneira que nem você esperava. Outras, a pessoa ainda não está preparada, ela olha pra você e diz, não, tá tudo bem, você tá perdoado. Nunca mais olha pra tua cara, mas ela olha pra ti e faz assim, não, tá tudo bem, e sai, né? Já vivi situações assim. Ou já fui pedir perdão e a pessoa olhou pra mim e disse, que bom, mas eu te odeio. Né? Eu já contei pra vocês. E eu fiquei assim, num dia de ceia. Porque eu percebi que tinha algo acontecendo, fui pedir perdão, não sabia o que era. A pessoa virou pra mim e disse assim, problema teu, eu te odeio. Eu tomei a ceia, tranquila, chorando, olha, bradando, chorando, com meu coração aos pedaços. Mas eu ceiei com o Senhor. E pedi pra ele, pai, em nome de Jesus, eu não sei o que aconteceu, mas faz alguma coisa, remove isso do coração dessa minha irmã. Né? Enfim, só que é a questão de ir resolver. O que eu ouvi? Eu ouvi o que eu queria ouvir? Não, eu não estava nem preparada para ouvir aquilo. Nunca ouvi aquilo de ninguém. Pense. Mas foi o que aconteceu. E aí, como que foi a minha reação? Fui para os pés do Senhor. Né? Em outros tempos, talvez voasse na cara da pessoa. Ou, sabe lá Deus o que poderia acontecer, né? Mas não, para os pés do Senhor. E ainda fui orar a Deus, em nome de Jesus, remove esse peso do coração dessa irmã. Por favor, pai, isso é muito julgo, é muito peso. Tem alguma coisa muito errada ali. Se realmente eu fiz algo, me mostra o que, para que exatamente eu peça perdão exatamente por aquela coisa, né? Então, é mais ou menos assim. Deixa eu ver uma coisa aqui, pois é. Não, nós vamos terminar hoje. Aprovado então no Vale de Jaboque. Jacó então se posicionou diante do terrível medo e constrangimento que barrou seu relacionamento com Esaú. A gente já leu isso aqui, né? Aqui, mesmo correndo risco de vida, obrigada. Recebeu a notícia que seu irmão vinha contra ele, acompanhado de 400 homens. Mesmo sabendo disso, ele decidiu voltar no ponto de derrota. Decidiu que nunca mais seria um fugitivo.
ele estava pronto a retratar aquela situação que tanto ofendera seu irmão. Depois de enviar alguns presentes para Esaú, ele mandou os presentes, né? Através dos familiares, ó, minha mulher, meus filhos, tal, tá aqui, ó. Né? O que aconteceu? Ele mandou os presentes, depois ele foi sozinho. Ali ele podia ter sido morto. Ele disse, Deus, confio em ti. Talvez ele vai acabar comigo, literalmente, porque ali era um perigo de vida real. Ou ele podia esculhambar com Jacó, verbalmente. Né? A situação que eu vivi com aquela moça, ali. Eu desci, fui lá para resolver, para saber o que estava acontecendo, e ela acabou comigo. Ela se levantou de uma maneira para matar minha fé, minha liderança, aquilo que eu acreditava de Deus que tinha em mim. Não é? Quando você ouve um negócio desse, eu tive que ir para os pés do Senhor, crendo que Deus ia resolver. E glórias a Deus que o Senhor resolveu. Certo? Então, estes são aqueles momentos que não adianta pedir oração para ninguém. É você e Deus que tem que resolver. Ah, pastora, ora para mim. Ah, pastor, ora por mim. Já orei, filho. Agora é tu que tem que fazer. Tá contigo. Tá na tua mão. Gênesis 32, 24. Jacó, porém, ficou só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Neste vale, depois de tanto cavar, é que ele encontraria o ponto das águas, o fluir transformador de Deus. Não só Jacó seria transformado, mas ali também estava a chave da transformação do coração de Esaú. Lembra que eu falei? Que daí é o outro ponto. O teu reconhecimento vai... Meu Deus, como assim? Ele está vindo até mim se expor? Meu Deus. E daí um grilhão se quebra. E o mundo espiritual e o reino de Deus ganha. E você ganha, porque você é transformado. E aquela pessoa, ela é transformada através da quebra daquele grilhão de orgulho, de justiça própria que você cria, que nós criamos. Por que nós fazemos isso? Jacó começou a lutar com o anjo do Senhor, mas na realidade, o inimigo a ser vencido estava dentro dele mesmo. Precisava morrer de uma vez por todas para a sua identidade de enganador. Ali, na verdade, foi o Calvário de Jacó, onde foi fatalmente ferido na sua carnalidade. A espada de Deus aleijou de uma vez por todas suas tendências carnais e as motivações corrompidas. As feridas de Deus sempre são cirúrgicas. De fato, ali a alma de Jacó sofreu uma profunda cirurgia, um transplante de identidade. Você já imaginou um transplante de identidade? Só Deus pode fazer isso. Nem ideia de acontecer. Né? Pense, o transplante de identidade. Como você vai pegar uma identidade e trocar? É só pelo Espírito de Deus, gente. É algo sobrenatural. Só que depende do teu posicionamento e do meu posicionamento. Do teu querer e do meu querer. De tu aceitar a dor do confronto da situação. Ou tu dizer, não mereço isso não, já passei dessa fase. Né? Não, já, né? Não. Nunca tu já. No momento que tu botar as mãos aqui e tu disser, não, eu não preciso mais disso. Vigia. Começou o momento da tua queda. Eu não estou profetizando. Eu estou dizendo uma realidade. Nós, como líderes, nós precisamos estar abertos a aprender até a volta de Jesus. Eu nunca posso parar de aprender contigo, Lucas. Nossa, pastor, aprender comigo, aprender contigo. Aprender com a Hannah, com a Radassa. Aprender contigo, pastor. Contigo, com vocês. Sempre. Vocês podem não perceber, mas eu estou sempre aprendendo. Quando eu acerto, quando eu erro. Quando eu tenho que errar mais ou acertar mais. Tô brincando, errar mais não. Tô brincando. Essa parte aí. Mas às vezes eu posso não falar nada, porque Deus disse que não é hora de falar. Mas na hora certa eu vou falar. Esse final de semana eu pisei na bola com o Lucas. Não foi nada grave. Mas na hora eu levei um puxão de orelha de Deus, que eu digo, ai, na hora eu peguei, vem cá, filho. Ô, meu amor, perdoa a pastora. O que foi? A senhora não fez nada. Fiz sim. Fiz isso, isso e isso, você me perdoa? Meu, nem percebi. Não importa, eu percebi. Você me perdoa? Fechou, pastora? Não demora, sabe? Então a gente tem que estar aberto a essas coisas, essas simples coisas. Hoje vai demorar um pouquinho mais, porque só falta mais um pouquinho pra gente terminar, tá? Então olha só, onde é que a gente tá aqui?
Dessa forma, Jacó viu a face de Deus. Você ainda quer um encontro face a face com Deus? Tem coragem de dizer, Deus, eu quero te olhar nos olhos? Porque algo vai acontecer. E não vai ser agradável. Assim, pra carne, né? Pro espírito vai ser tremendo, mas pra carne não vai ser. Mas no final vai ser maravilhoso. Até a divisão entre alma e espírito. Vai lá na raiz. Lá nas juntas e nas medulas. Mesmo Jacó estando ferido e sem forças, aquele anjo com quem lutar estranhamente explica que ele lutou e foi o vencedor da luta. Mas como ele poderia ter vencido se estava visivelmente atingido pela espada do anjo e profundamente ferido pelo bisturi divino? Aqui entendemos que só vencemos quando somos totalmente vencidos pelo Espírito. É perder para ganhar. É neste paradoxo que reside o ponto da transformação. Foi nesse instante que finalmente ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Certo? Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Essa aqui é uma visão completamente espiritual, viu, gente? Nós estamos levando ela para um âmbito de alma, de espírito. Existe a questão natural disso aqui, que a gente vai aprender com bastante profundidade também. Mas aqui eu quero levar para o âmbito espiritual. Sinceramente espero que você possa terminar esse estudo totalmente derrotado pela cruz do Senhor. Nossa, que término, né, de estudo. Derrotado, acabado, destruído. Esse é o avivamento que a gente tanto clama. A gente não grita, intercede, se prostra, dizendo, Senhor, nós intercedemos, nós queremos, então morra. Outro mandato, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me segue. Morra. Esse é o evangelho. É isso aí. Enquanto formos inimigos da cruz, a nossa índole continuará nos privando da nossa genuína identidade em Deus. Do transplante. Enquanto o eu bradar mais forte que o espírito, a gente não vai conseguir alcançar. Então, olha só, não é difícil concluir que a raiz dos problemas que mais atormentaram Jacó não estava em Esaú e muito menos em Labão, porém nele mesmo. Não tem como alguém ferir você, ofender você, tocar em você, se você não der permissão para isso. Tá tudo aonde? Aqui. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu posso determinar que aquilo não foi ofensa para mim e acabou. E que Deus vai fazer. Fácil? Não. Mas é possível sim. É uma luta diária. É matar um leão por dia, né? Vencendo as barreiras pelo amor. Tinha uma pastora amiga minha que é o jargão dela. E aí, como é que tá a crise e tal? Mó gracinha ela. Pois é, pastora Cris, vencendo as barreiras pelo amor. Ela dizia assim. Uma graça. E é vencendo as barreiras pelo amor. O amor é tudo para vencer cada uma dessas nossas dificuldades. Invariavelmente enfrentamos muitas resistências que são meramente um efeito colateral de um estado pessoal de reprovação. O problema não são as pessoas ou as circunstâncias que insistem em serem desfavoráveis. Ou ninguém me ama, ninguém me quer. Então nós começamos a orar para que essas pessoas possam mudar o seu posicionamento. A gente não faz isso? É o outro. Não, é você, gente. É você. Quantas ministrações de casais que a gente tem que a gente diz, não, porque ele ou porque ela. Não, começa com você. Não vai orar para ele mudar. Muda você. A tua mudança vai gerar transformação no próximo. Nós devemos ser o quê? Agentes de transformação. Oramos por milagres que alterem a ordem natural das circunstâncias que nos afligem. Muitos estão lutando em oração dizendo, Senhor, não aguento mais o meu marido. Não suporto mais as cobranças da minha esposa. Não aguento mais a rebelião do meu filho. Aquele jeito do meu pastor me incomoda. Não aturo mais a avareza do meu patrão. A imaturidade do meu líder de célula, do meu líder de carral, né? Daquele que tem a igreja em casa. Não aguento. Ai, oi? Grupo familiar. O meu grupo familiar. Quanta imaturidade. Muda eles, Senhor. Muda eles. Porém, o que primeiramente precisa ser mudado é a nossa oração. Deus, que eu seja o milagre e não as pessoas. Que eu seja o milagre e não as circunstâncias. Muda a mim.
Então, de repente, isso começa a surtir um poderoso efeito. Deste quebrantamento interior, começa o quê? A jorrar os rios de água viva. Você quer transformar uma geração, você quer transformar uma cidade, você quer transformar uma nação, não precisa de muita gente. Precisa de pessoas disponíveis a morrerem para si mesmas, a se quebrantarem ante a poderosa mão de Deus e, se necessário, se quebrantar diante de pessoas numa direção de Deus. Para que brote, para que jorre rios de água viva do nosso interior. Isso vai inundar. A gente tem clamado por isso, a gente tem intercedido por isso. Então, quando a nossa índole é transformada, as pessoas mudam e as circunstâncias se transformam ao nosso redor. Deus transformou a Jacó quando ele resolveu não fugir mais de Esaú, nem de Labão e nem da morte. Ele diz, se for a minha hora, né? Não tem problema. Não sei quem me perguntou uma vez, você tem medo de andar de avião? Eu falei, eu não. Nossa, mas... Eu falei, não, nego, se for pra me morrer, eu vou atravessar a rua, tropeçar num gato e... Deu... Não tem. Se for a minha hora, eu sofri um acidente essa semana, entendeu? Enfim, creio que foi um levante, foi uma situação assim inesperada. Mas a mão do Senhor me guardou e me cuidou. Nunca mais vou andar de moto. Eu não, vou sim. Tenho medo não. A única coisa de quem eu temo, que eu devo temer, é a potente mão do Senhor. Nada mais pode me segurar. Simplesmente, Jacó abraçou a cruz e finalmente foi aprovado por Deus. Ele alcançou um lugar de paz e vitória em todos os seus relacionamentos. Jacó, de enganador, passou a ser chamado Israel, príncipe de Deus. Quando a índole de Jacó foi transformada, a atitude de Esaú mudou. Gênesis 33:4. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E eles choraram. Pensa nessa cena. Pensa em quanta coisa não poderia ser transformada. Um marmanjo grudado no pescoço do outro. Poxa, cara, perdoa aí, foi mal, a gente se desentendeu, enfim. Quantos concertos, quantas famílias, quantos pais, quantos filhos, quantos amigos, né? Transformados pelo amor, transformados pela sujeição, pela humilhação, não no sentido que nós conhecemos como sendo pejorativo, mas diante do Senhor. Antes de Esaú ser transformado, Jacó precisou ser transformado. Nós precisamos ser o milagre e não os outros, ou as circunstâncias. Quando somos transformados pela aprovação divina, esta vitória permeia com um poder transformador e sobrenatural as pessoas e as circunstâncias ao nosso redor. Essa é a matemática de Deus. É uma equação simples, mas poderosa. Provados, aprovados e transformados. Você está no meio de provação? Então você vai ter a chance de ser aprovado. Você está sendo aprovado? Então prepare-se para a transformação de Deus. Essa é a equação do Senhor. Não adianta, vai ter prova, vai ter aprovações e vai ter transformações. Amém? Olha, eu espero que esse estudo possa ter trazido um pouquinho de luz para aquelas lutas que muitas vezes a gente diz que foi o diabo, né? Que está todo mundo se levantando e na verdade não é todo mundo, é Deus permitindo algo que chame a sua atenção para que você entenda que tem algo errado em você e que você só precisa se dobrar e dizer, Deus, mostra aí, ter coragem, que tem que ter coragem, né? Para olhar e ver e dizer, então, é isso, Senhor, eis-me aqui. Quero ser transformada, quero ser curada, quero ser um agente de transformação. É igual o médico, diz que você tem que tomar o remédio e se tratar. Então, Deus também tratar, tem que deixar ele dar o remédio. Tratar. E ele não diz para você fazer X, Y, Y. Faça X, Y, Y. É desse jeito. Amém, gente? Ficou claro, ficou profundo, sabe? Esse estudo aqui, baseado no livro do Obreiro Aprovado, né, do Cote, do pastor Marcos de Souza Borges, fez muita diferença na minha vida. Quase que, não vou dizer toda, porque toda foi o Senhor Jesus, né? Mas assim, são coisas que me confrontam, o meu caráter, quem eu sou e quem eu quero ser, na verdade. Quem que eu quero ser?
o sonho de Deus. Aquilo que na verdade eu nasci para ser. Não aquilo que o mundo me moldou, mas o que o Senhor tem para cada um de nós, para cada um de vocês. Amém? Que a graça e a paz do Senhor então te envolvam, gerem provações, aprovações e transformações na tua vida em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.